7h52. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovou uma nova convenção que garante aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores, como o FGTS e limite para a jornada de trabalho. Aqui no Brasil, para que a mudança possa valer, será necessário alterar a Constituição. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Cláudio Santos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Renata. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Nada, prazer. Escuta, na prática, o que significa essa recomendação, essa convenção aí da OIT? A OIT aprovou agora, na sua 100ª reunião, essa convenção que trata do trabalho decente dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. Então, é um rol de direitos aprovados internacionalmente que todos os países que fazem parte da OIT deverão encaminhar aos seus congressos nacionais para aprovação desta convenção e uma recomendação que regulamenta, explicita, detalha os direitos da própria convenção. No nosso caso, no Brasil, muitos dos direitos da convenção nós já temos garantidos às empregadas domésticas. Férias de 30 dias, o repouso semanal remunerado. Muitos países ainda não têm isso? Muitos países ainda não têm. Os países em desenvolvimento ainda não têm essa característica, porque é um trabalho diferenciado, não é, Renata? É um trabalho em que ele se dá no âmbito do lar, no âmbito da residência, e a principal característica, o empregador doméstico, ele não visa o lucro. Ele não empreende uma atividade econômica. Então, há uma particularidade nesse trabalho em que todas as legislações dos países são sensíveis a esse aspecto, porque não há concorrência para a atividade econômica. É um trabalho no lar, nas atividades da família, geralmente prestados no ambiente doméstico, em que há um contato muito próximo com a família, com a intimidade das pessoas. Bem familiar mesmo, bem né? familiar, Ele é um membro, sem dúvida. como se fosse um membro. E essa convenção, ela trata de profissionalizar essa relação. Que é muito importante. Que é muito importante, porque o mote foi qual a diferença entre o trabalhador normal e o trabalhador doméstico? Com certeza. Ambos são trabalhadores. O que nós precisamos é ter uma mudança de atitude, tanto de empregador quanto de trabalhador doméstico, no sentido de que é um trabalho como outro qualquer, que, portanto, precisa da formalização, precisa do reconhecimento dos direitos, coisa que a nossa legislação já tem, um avanço muito grande com a Constituição de 88. Mas a Convenção agora vem a completar esse rol de direitos que foi assegurado aos trabalhadores domésticos em 88. Com relação a essa convenção e com relação à legislação que já existe aqui no Brasil, o que você destacaria de novo? O fundamental, no meu ver, é o controle da jornada, porque em 88 o Constituinte não estendeu a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais para as empregadas domésticas, para os empregados domésticos, né? Então essa convenção, ela objetiva também fixar uma jornada nos termos da legislação dos demais trabalhadores, no caso dos nossos trabalhadores urbanos e rurais, para esses domésticos. E no caso específico, com a jornada virá também um intervalo dentro da jornada para repouso e refeição. A dificuldade será que como nós vamos controlar essa jornada do empregado doméstico? Já que, na maioria das vezes, ele mora em casa. Ele mora na residência, vai ser o ponto. Um aspecto importante também, e talvez isso ajude, é que a Convenção prevê a necessidade de que entidades sindicais de empregadores domésticos e de empregados domésticos possam sentar-se à mesa para discutir essa relação, discutir esses direitos que foram assegurados pela Convenção. Então, muita coisa poderá ser disposta em acordo coletivo de trabalho, ou convenção coletiva de trabalho, pelas entidades sindicais. Também é uma novidade para o direito coletivo, tanto para o direito individual, com alguns direitos que agora se acrescem em sendo ratificada a Convenção, né, pelo nosso país, e também do âmbito coletivo, que agora há uma previsão para que as entidades sindicais possam tratar desse tema, como jornada, uma série de direitos que até então fica na relação individual patrão-empregado. Isso vai se estender às representações dos sindicatos. Agora, Cláudio, uma coisa que particularmente me chama muita atenção é que, embora seja obrigatória a carteira assinada dos trabalhadores domésticos, né, quem fica mais de 3 vezes por semana, né, isso, dentro, enfim, trabalhando dentro de casa, embora seja obrigatório, o número de trabalhadores domésticos que não tem carteira assinada ainda é muito grande. Ou seja, como é que o governo tem que ter um controle maior sobre isso? Vai ter que ter um controle, nós vamos ter que ter políticas públicas para isso, qualificação das empregadas domésticas. Vamos precisar, porque vai haver uma profissionalização, uma exigência maior. E a carteira assinada, a despeito de,
década passada, nós temos incentivos fiscais para o empregador. Quem subscreve, quem assina a carteira de empregado doméstico, pode abater na sua declaração de imposto de renda a contribuição para a Previdência Social, para o INSS. E mesmo assim, essa medida, uma medida interessante de benefício para o empregador, não atingiu a sua finalidade, que é a formalização dessa relação. Então, nós ainda temos uma lacuna, um espaço muito grande entre o serviço prestado e aquilo que está na carteira de trabalho. Daí porque essa ação coletiva talvez possa ajudar a formalização dessa categoria, que, enfim, é uma categoria sacrificada, uma categoria que tem uma atividade. E é importante para nós, enfim, termos. Muitas vezes, as nossas empregadas domésticas também têm empregadas domésticas que cuidam dos filhos enquanto elas trabalham. É verdade. E o fato de ter alguém para fazer os afazeres domésticos permite que a mulher, que o homem possam se dedicar à atividade econômica. Sim. Então, isso permite também que as pessoas se lancem ao mercado de trabalho e haja uma dinâmica na economia. Então, é um trabalho importante para todo o contexto social. Por isso que tem várias empregadas domésticas e a tentativa de você formalizar essa relação, trazer para o mundo formal esses trabalhadores. Brasília, a gente percebe que não é parâmetro, porque a realidade daqui é bem diferente com relação a salários, com relação até aos próprios respeitos mesmo. Agora, você acha que no futuro, talvez não tão longe, a tendência é que essa figura, né, do empregado doméstico, ele tende a diminuir? Eu acredito que sim. Ainda que nós estejamos num momento de afirmação de direitos, porque nós temos a CLT não tratou dos domésticos, precisou a década de 70 uma lei para cuidar dos direitos dos domésticos, depois a Constituição. Então, a tendência é que com a profissionalização, com o encarecimento provável dessa atividade, a gente efetivamente utiliza a empregada doméstica para aquilo que for efetivamente necessário. Mas não temos como prescindir desse serviço. Isso vai gerar uma mudança de comportamento, repito, tanto de empregador quanto de trabalhador, seja em relação à qualificação, à saúde, e aí o Estado tem um papel importante como indutor da consolidação desses direitos. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação. De nada, Renata, Tenha um bom prazer, dia. igualmente. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.